Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius, de Ciências, da Unidade São Gonçalo, e hoje nós vamos ver o nosso capítulo 11, beleza? Esse capítulo 11 ele vai falar um pouco sobre um dos 5 reinos que nós vimos na nossa aula anterior. Só para relembrar, os 5 reinos são reino Monera, que é aquele reino no qual pertence as bactérias, as cianobactérias, o reino protista, onde nós encontramos os protozoários e as algas, o reino fungi dos fungos, o reino das plantas e o reino dos animais, beleza? Então, vamos começar aqui a nossa aulinha de hoje, tá? Bem, quando vai falar dos animais, primeiro vem à nossa cabeça como eles surgiram, qual a sua origem, beleza? Qual a origem dos animais? Então, estima-se que os animais tenham surgido há mais ou menos 600, 800 milhões de anos atrás. Ou seja, tempo atrás a beça. E o seguinte, a gente precisa relembrar, para a gente entender a origem dos animais, nós precisamos lembrar a característica de um outro reino, que é o reino dos protistas, mais especificamente dos protozoários, que são seres vivos unicelulares e heterotróficos. Tudo bem? O que acontece? Como eles são unicelulares, eles meio que vivem sozinhos, só que em algum momento esses protozoários começaram a colaborar uns com os outros, tudo bem? Então vários seres unicelulares começaram a interagir e a colaborar para a sobrevivência deles mesmos, como um grupo, beleza? Então, isso começou a formar o primeiro organismo multicelular heterotrófico, tá bom? Isso aconteceu também com organismos autotróficos, que nós vamos ver depois, que vai originar as algas multicelulares e as plantas. Mas falando de organismos heterotróficos, então, esses protozoários começaram a conviver ali de maneira que eles pudessem sobreviver juntos, gerando assim os primeiros organismos multicelulares, tá bom? E como eles têm um caráter heterotrófico, seriam os primeiros animais, beleza? E esses primeiros animais nós chamávamos de coanoflagelados. Eles tinham mais ou menos esse jeitão que estão aqui nas imagens, tá bom? Dá até para perceber mais ou menos, essa imagem aqui do canto, parecem vários protozoários juntos, né, colaborando entre si, beleza? E qual a característica geral dos animais? O que todo animal tem que ter? Bem, todo animal tem que ser eucarionte, beleza? Lembrando que eucariontes são aqueles animais que possuem núcleo celular, tá? Onde fica armazenado o seu material genético. Bem, uma outra característica dos animais é que eles são heterotróficos, ou seja, eles precisam pegar do ambiente ou de outros seres vivos substâncias que eles possam, assim, produzir energia para continuarem vivos, tranquilo? Os animais também são seres vivos pluricelulares, são compostos por milhares ou milhões de células ao mesmo tempo, tá bom? E são indivíduos aeróbicos. Isso é novo para a gente. Existem basicamente 2 tipos de seres vivos. Seres vivos aeróbicos e anaeróbicos. A diferença é que os aeróbicos precisam de oxigênio para sua sobrevivência, ok? E os animais, eles podem apresentar reprodução sexuada ou assexuada. Mas o que é isso, professor? Reprodução sexuada é aquela na qual ocorre troca de material genético entre os indivíduos da mesma espécie, tá bom? Isso ajuda você a gerar indivíduos que sejam levemente diferentes dos seus antecessores. Isso auxilia, porque, por exemplo, é só você imaginar, se todo mundo fosse igual e viesse uma doença que pegasse um indivíduo, todos acabariam pegando. E quando você tem indivíduos que são levemente diferentes, isso pode ser a diferença entre a extinção ou não, beleza? Mas também pode apresentar a reprodução assexuada, aquela que não ocorre troca de material genético. Então, os indivíduos são geneticamente iguais, beleza? E, em sua maioria, tá? Os animais possuem simetria, ou seja, têm partes mais ou menos iguais. Com exceção de um tipo de ser vivo que a gente vai falar daqui a pouco,
que eles são assimétricos, que são as esponjas do mar, tá? Eles não têm uma simetria bem definida. E outros indivíduos podem ter o que a gente chama de simetria bilateral ou radial. Bilateral seria a nossa, a gente consegue traçar uma linha no meio da gente e dividir o nosso corpo em lado direito e lado esquerdo. Esse lado direito e lado esquerdo são relativamente iguais, beleza? Já quando eu pego algum animal, por exemplo, na água viva, eu consigo traçar várias linhas nesse ser vivo e ter várias partes também iguais. Tranquilo? Uma outra coisa que vale ressaltar aqui, antes da gente começar a ver cada tipo de animal, é o seguinte. Lá no infantil, no Fundamental 1, falam pra gente que os animais são divididos em dois grupos. Os grupos dos invertebrados e o grupo dos vertebrados. Dentro da ciência, isso não é tão correto. Por quê? Pensa comigo. Quando eu falo dos vertebrados, os mamíferos ou os répteis, beleza. Eles têm várias características em comum. Mas pensa, o que tem a ver, por exemplo, um caramujo, um caracol, beleza? Com uma aranha. O que tem a ver uma estrela do mar com uma água viva? São organismos completamente diferentes entre si, beleza? Então, essa divisão em dois grupos de vertebrados ou invertebrados, ela é muito simples e às vezes errônea. Então, na verdade, nós dividimos os animais em 9 grupos, ou seja, que a gente chama de 9 filos. Lembra que nós vimos lá a classificação: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie? Então, dentro do reino dos animais, você tem 9 filos, beleza? Nós vamos ver aqui cada um deles. O primeiro filo seria o filo dos animais que chamam de poríferos. Lembra aqueles que eu falei que não têm simetria? São animais assimétricos, beleza? E eles têm como duas características a presença de um tipo especial de célula chamado coanócito, e esses animais apresentam poros, beleza? Como se fosse uma esponja de cozinha mesmo, só você imaginar que tem vários buraquinhos, beleza? Daí o nome esponjas do mar. O que acontece? Como que ocorre a alimentação desse animal? Ele não se mexe, tá? Ele é um animal que a gente chama de céssio, tá? Ele fica preso ali na rocha, ali onde ele começou a crescer. E o seguinte, basicamente a água entra por esses poros da esponja do mar, aqui sinalizado pela nossa setinha, tá? Então a água entra por esses poros e sai por onde a gente chama de ósculo, beleza? Olhando essa esponja aqui verdinha no canto da tela, você não dá para ver, mas você tem vários poros e aqui a gente consegue ver um ósculo. Então a água segue esse caminho, beleza? O que acontece? Esse fluxo de água, essa corrente de água, ela é gerada pelos coanócitos, que tem esse flagelozinho aqui que fica batendo para lá e para cá, gerando uma corrente de água. E essa corrente de água, ela vai trazendo substâncias que vão estar na água. E a partir disso, o animal consegue tirar os seus nutrientes, beleza? Então, o coanócito, além dele fazer essa corrente de água, deixa eu ver nessa parte mais azul aqui, escura. Isso age como se fosse uma rede. Então, ali ele vai capturando as substâncias, os nutrientes que estão na água e enviando para o restante do corpo, beleza? Então, basicamente, assim funciona uma esponja do mar, tá bom? E o seguinte, por conta dessa característica, as esponjas do mar são o que a gente chama de bioindicadores, ou seja, elas conseguem indicar como está aquele meio ambiente. Como elas agem filtrando da água seus alimentos, elas também acabam acumulando algumas substâncias que são poluentes na água. Então, para os biólogos, os animais são importantíssimos, beleza? Então, aqui nós vimos o nosso primeiro filo 2, poríferos, tá bom? O filo seguinte é o filo dos quinidários, ou mais conhecido como filo das águas vivas, tá bom? Só que nesse filo, esses animais eles podem apresentar duas formas, tá? Que é a forma de medusa ou a forma de pólipo. A forma de medusa, ela
é livre, nadante, ou seja, consegue nadar no corpo d'água. Já o pólipo, ele é fixo, ele é séssil, lá igual a esponja. Então, ele não se move, tá? E uma outra diferença está na posição da boca. Se a boca está para baixo e o animal se move, é uma medusa, uma água-viva. Se o animal está preso no solo e a boca dele está para cima, isso é um pólipo, tá? É uma anêmona. Lembra lá do desenho do Procurando Nemo? Eles viviam em uma anêmona, beleza? E uma outra característica desses seres vivos é a seguinte, que dá um nome ao próprio grupo, é que eles possuem nos seus tentáculos um tipo de célula chamada de quinidócito. Essa célula, quando ativada, ela fica principalmente nos tentáculos, como eu mencionei, ela vai liberar uma espécie de arpãozinho. E esse arpão vai estar cheio de substâncias urticantes, cheios de veneno. Daí, esses animais acabam queimando a nossa pele. E esses tentáculos também servem para eles capturarem o alimento dele do ambiente. Falando em alimento, esses animais eles possuem boca, porém eles não possuem ânus. Então, o alimento entra pela boca, vai para essa cavidade digestiva, que a gente chama de celêntero, tá? Daí esses animais também podem ser chamados de celenterados. Ocorre a digestão e depois o restante é eliminado pela própria boca, tá legal? Então, esse é o grupo dos quinidários. Então, quando a gente fala desses animais, vocês têm que lembrar das águas-vivas, que são as medusas, e das anêmonas, que são os pólipos. E que esses animais possuem os quinidócitos, que são aquelas células que vão queimar a nossa pele. Beleza? Bem, continuando, o próximo filo é o filo dos plateumintos, ou seja, o filo dos vermes. Existem dois filos de vermes. São os plateumintos e o que a gente vai ver a seguir. Os plateumintos são conhecidos como vermes achatados. Eles têm essa formazinha achatada, beleza? E eles podem ser de vida livre, ou seja, vivem no ambiente normalmente, ou parasitas, tá? De vida livre, geralmente são as planares, tem essa mais sem gracinha aqui, tem essa toda colorida, tem várias planárias bem coloridas, que são marinhas ou de água doce, tá? E tem as que causam parasitoses na gente. A primeira delas, que é desse canto aqui inferior direito, é a tênia. A tênia ela pode causar atenise ou a cisticercose. A tênia você acaba pegando ela, ingerindo carne contaminada de boi ou de vaca que esteja mal cozida, beleza? Então, aquela carne de churrasco toda vermelhinha vai fazer mal, tá bom? Então, é o seguinte, quando a tênia para no nosso intestino, e lá ela suga os nossos nutrientes, ela vai causar a tenise. Porém, existe um caso que ela pode parar em outros órgãos. Daí a gente vai chamar de cisticercose, tá legal? Uma outra verminose também causada por plateuminto é a chamada esquistossomose, tá? E ela é transmitida através de um caramujo. Tá? Parte do ciclo de vida dela, ela passa pelo caramujo e depois acaba entrando na gente, tranquilo? Já os outros vermes, ou os nemateumintos, são vermes cilíndricos, ou seja, eles são redondinhos, tá? Tem o corpo cilíndrico, como o próprio nome, como eu falei aqui para vocês. E, em sua maioria, eles são parasitas. Aí causam, basicamente, as principais parasitoses que eles causam nos humanos são essas aqui, que é a ascaridise, tá? Que é causada por Ascaris lumbricoides, daí a gente é mais conhecida como lombriga, beleza? E como que a gente pega a lombriga? Basicamente, alimentos ou as mãos mal lavadas contaminadas com fezes, tá? Daí a gente pode acabar se contaminando. Então a higiene é muito importante, tá? A oxiurose ou oxiurase, tanto faz. É basicamente a transmissão mais ou menos da mesma forma, alimento ou as mãos contaminadas com fezes, tá bom? A filariose é transmitida por um mosquito e vai causar uma doença que a gente chama de elefantise, tá? Ou a ancilostomose, ou amarelão, beleza?
que é um verme que vive no solo, que você pisar descalço nele, você eita, você pode acabar pegando essa verminose, tranquilo? Mas não precisa de desespero, existe medicamento para todas, tá? Mas ainda assim, a principal forma de prevenção das parasitoses é a higiene e saneamento básico, beleza? Bem, o nosso próximo filo é o filo dos moluscos, que são animais bem musculosos, mas de corpo mole. Eles não possuem estrutura rígida, com a exceção das suas conchas, que eles podem apresentar conchas calcárias, tá bom? Nesse filo, nós temos basicamente 3 grupos, que são o grupo dos cefalópodes, onde a gente encontra as lulas e o polvo, tá? Que são animais que possuem essa cabeça aqui grandona, daí o nome cefalópode, e os tentáculos, tranquilo? Já um outro grupo é o grupo dos gastrópodes, que é o caso do caramujo ou do caracol, que é esse daqui, que vão possuir apenas uma única concha para sua proteção. Já o outro grupo, que é o grupo das ostras e dos mexilhões, são chamados de bivalves, porque eles têm 2 valvas, 2 conchas, beleza? E esse carinha aqui que está aparecendo aqui é um tipo de cefalópode, mas ele também possui concha calcária. O polvo não possui concha, mas a lula, ela possui uma concha, porém ela é interna, tá? Bem, continuando aqui, nós temos os anelídeos. Os anelídeos, como o próprio nome diz, são animais que possuem vários anéis no seu corpo, tá? E além disso, eles apresentam cerdas. Aí existem 3 grupos de anelídeos, que é o grupo das sanguessugas, que eles não apresentam cerdas, o grupo das minhocas, que possuem cerdas muito pequenininhas que auxiliam na escavação do solo, e os poliquetas, que são animais que possuem várias cerdas no seu corpo. Tá legal? Então, os anelis são animais que têm o corpo dividido em vários anéis. Beleza? Agora, um grupo muito interessante e bem diverso é o grupo dos artrópodes. E eles têm 2 características que são bem interessantes. A primeira é a presença de um exoesqueleto, uma armadura externa que dá rigidez ao seu corpo. E essa armadura, esse exoesqueleto, é feito de uma substância chamada de quitina, beleza? E esses animais vão ser os primeiros a apresentar patas articuladas, tá bom? Como eles têm um corpo bem rígido por fora, eles acabaram tendo que desenvolver articulações para poder conseguir se locomover, tá bom? E o seguinte, existem basicamente 5 grupos de artrópodes, que são os quilópodes, que é o grupo das lacraias, os diplópodes, que é o grupo dos gongolos, tá? Os insetos, tá bom? Os aracnídeos e os crustáceos, tá bom? Então são 5 grupos de artrópodes. E eles podem ter um corpo segmentado também. No caso dos insetos, eles vão ter certinho cabeça, tórax e abdômen. Já nos aracnídeos e nos crustáceos, eles vão ter o que a gente possui de cefalotórax, que é a cabeça grudada no tórax, tá legal? E abdômen. Já os diplópodes e quilópodes, que é o gongolo e a lacraia, eles têm cabeça e tronco, tá bom? Então, esse grupo aqui, galera, é um dos grupos de animais mais diversos que vocês vão encontrar, tá bom? Bem, continuando aqui, nós temos os equinodermos. Os equinodermos, como o próprio nome diz, dermo significa pele e equino significa chifre ou espinho. Então, são animais que possuem espinhos na pele, tá bom? Como, por exemplo, aqui existem vários tipos de equinodermos, mas basicamente os mais conhecidos são os ouriços do mar e as estrelas do mar, tá bom? Os ouriços claramente têm espinhos bem grandes e as estrelas têm espinhos bem menores. Outra característica desse grupo é que eles possuem um esqueleto interno, beleza? Mas não é um esqueleto interno igual ao nosso. O esqueleto deles é feito de uma substância chamada de calcário, tá legal? Que é bem comum no oceano, tá?
E, por último, o grupo qual a gente pertence, é o grupo dos cordados. Esse grupo chamado cordados, ele se refere assim, porque são animais que possuem notocorda. A notocorda, ela surgiu como uma estrutura para auxiliar, dar suporte ao sistema nervoso desses animais. Então é o seguinte, nem todo cordado será um vertebrado, tem que ter cuidado com isso, tá bom? E, como eu falei, a maioria possui crânio e vértebras, são vertebrados, mas não são todos, tá? E é o seguinte, basicamente, esse grupo pode ser dividido em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tranquilo? Os peixes são divididos em dois grupos, que são os peixes cartilaginosos, que são os peixes como, por exemplo, tubarão, arraia, e os peixes ósseos, como sardinha, salmão, atum e assim por diante, tá? Os anfíbios, você tem o grupo dos sapos, pererecas e rãs, você tem o grupo das salamandras, tá? E um grupinho que é das cobras cegas, ou cecílias. Apesar de ter o nome de cobra cega, não são cobras, tá? Você tem o grupo dos répteis, que aí você tem os lagartos, você tem as cobras, você tem os crocodilos, você tem os quelônios, que são as tartarugas, jabutis e cágados, tá legal? E extinto você tinha os dinossauros, tá? Você tem um grupo das aves, aí basicamente você tem dois grupos dentro das aves, que são as aves carinatas e as ratitas. Umas possuem a capacidade de voar, enquanto outros não possuem essa capacidade de voar, tá legal? Já dentro dos mamíferos, mamífero é um grupo muito diverso, possui vários grupos. Para citar, por exemplo, nós temos os primatas, nós temos os quirópteros, que são os morcegos, você tem o grupo das baleias, você tem o grupo, vários grupos de marsupiais e assim por diante. Então, é um grupo bem diverso, beleza? Então, basicamente, os mamíferos, podem ser que eu lembrei agora, são divididos em três. Você tem aquele do ornitorrinco, você tem os marsupiais e você tem os placentários, que somos nós, tá bom? Fora todos os outros que eu já citei anteriormente. Beleza, galera? Bem, essa foi a nossa aulinha de hoje. E eu espero que vocês lembrem do seguinte, que os animais é um grupo bem diverso e não é constituído só por dois grupinhos de animais, vertebrados e invertebrados. Na verdade, são 9 grupos de vertebrados. Ou, desculpem, 9 grupos de animais, tá legal? Que são poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, molusco, anelídeos, artrópodas, equinodermas e cordados. 9 grupinhos. Falou, galera? Um beijo para vocês e até a próxima aula.